Olá pessoal, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, independente da hora que estejam assistindo aí. A gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre a plantação, uma lavoura no modo pivô. O que é um pivô, o que é uma lavoura no modo pivô. Então, para quem não conhece ou nunca viu, o pivô ele é uma plantação circular, tendo o centro um braço de irrigação, chamado de pivô. Esse braço de irrigação ele faz uma varredura, uma volta completa nessa lavoura, fazendo a irrigação de água, de fertilizante, enfim. É um equipamento elétrico com alto consumo de energia. Você precisa ter uma reserva bacana de água também aí para ter um pivô. E o que faz o pivô dar a volta nessa lavoura são motores elétricos instalados nas rodas. Então por isso o alto consumo de energia, tá? Então a lavoura circular, ela tem um círculo máximo de 360 graus, perfeito, onde todas as distâncias até o centro são iguais, tá? É um modo bem conhecido no país aí. E o Brasil conta com um dos maiores pivôs do mundo, né? Se não for o maior atualmente. Então ele fica localizado no Tocantins, na cidade de Pedro Afonso. Ele tem uma área total de 530 hectares. Isso para um pivô é muito grande. Para vocês terem uma ideia, ele leva 44 horas para o pivô dar a volta completa fazendo a irrigação. Então é uma área bem grande de pivô. E tem vários tamanhos, tem de 60 hectares, 100, 200, tem de vários tamanhos. E para você fazer a aplicação com um avião em um pivô, existe um padrão específico, que é o que nós vamos ver hoje, tá? Se o pivô é muito grande, você pode fazer de formas alternativas, dividir ele no meio, fazer um lado de um pivô, depois fazer o outro lado. Se ele for muito grande, você usa o padrão racetrack convencional. Mas nesse padrão que nós vamos ver hoje, é o padrão reverse racetrack, é o padrão específico para fazer pivô, é o padrão de maior rendimento. Isso se o pivô não for muito grande, como eu estou falando. Se você vai fazer um pivô muito grande, vale a pena você dividir ele, fazer um lado do pivô, usa um padrão normal, racetrack, com divisão por faixas, e depois você faz o outro lado. Mas nesse padrão, é um padrão utilizado para fazer um pivô de menor porte. É o padrão reverse racetrack, tá pessoal? Então como que consiste esse padrão? Então você vai identificar a área, né, ou as áreas. O que você pode fazer também depois para frente no vídeo, vocês vão ver, é emendar esses dois pivôs. Às vezes acontece de ter a mesma cultura, o mesmo produto em pivôs paralelos um ao lado do outro, você usa um padrão para fazer os dois. Então nessa imagem aí nós temos uma área de pivô, o círculo. Nós vamos pegar o centro desse pivô. Geralmente todo pivô ele vai ter o braço de irrigação, né, o braço de pivô, que você segue uma linha reta com ele de referência, ou então algum carreador, ou uma linha de plantação, ou pega a proa exata do centro do pivô que você vai traçar uma linha reta no maior segmento. Vai entrar na cultura aplicando, marcando o ponto A no maior segmento. Lá no final você vai marcar o ponto B. Aplicou o ponto B, independente se for para a direita ou para a esquerda, nós vamos fazer para a esquerda nosso voo. Aplicou o ponto C, lá na extremidade menor da área. Depois, o que você vai fazer? Navega e vai entrar no tiro paralelo ao de marcação AB. Faz o tiro paralelo. Então, se você vai fazer a área para a esquerda, os tiros à esquerda serão negativos e o tiro do centro para frente desse pivô vão ser positivos, né? Nesse caso, por exemplo, nós marcamos na faixa 0, o AB, vamos lá na extremidade e marcamos na faixa 25, menos 25 porque está à nossa esquerda. Aplicamos a faixa menos 25, sai com a tua aeronave da área e vai fazer o próximo tiro paralelo à marcação do AB. Ele será o tiro de número 1, ou seja, mais 1, meio mais 1. Por isso que ele é o carrossel invertido, porque você não marca
o ponto no maior segmento no início da área, você marca no meio. E esse é o padrão específico para fazer aplicação em pivô, reverse racetrack. Então você fez o tiro menos 1, tiro 1, navega novamente, você vai lá ao lado do ponto C que você marcou, você vai fazer o tiro menos 24, aplica o menos 24, sai no balão, aplica o tiro 2, sai no balão, aplica o tiro menos 23, e assim sucessivamente você vai fazendo a aplicação no pivô até você fechar a área no centro, no maior ao lado do maior segmento, e você vai fechar a área na extremidade direita, lá no menor segmento, tá? Esse é a aplicação no pivô. A gente vai ter um vídeo mostrando o avião voando sobre uma área para vocês entenderem melhor todo o processo do padrão race, do reverse racetrack. Então nessa imagem aí, pessoal, vocês podem observar que tem dois pivôs juntos, tá vendo aí? Então o que você pode fazer se acontecer isso? Você pode usar o mesmo padrão para você fazer os dois pivôs. Você pega uma reta no centro de um pivô como referência, marca o ponto A aplicando, marca o ponto B lá no final do outro pivô e o ponto C na extremidade de um deles. Aí você vai fazer um padrão para dois pivôs, aproveitando o seu tempo, ganhando rendimento, tá? Então a gente vai ver em um vídeo a aeronave voando, aplicando sobre um círculo de um pivô, para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou falando. Existem também, pessoal, as famosas calcinhas de pivô, que são áreas próximas nas laterais do pivô, em que o produtor, que o lavoureiro, ele aproveita a terra que sobrou do pivô e planta. É chamada de calcinha porque ela geralmente tem o formato de uma calcinha. E às vezes o piloto ele tem que fazer o pivô em uma aplicação X e fazer depois separado as calcinhas com o produto Y. Geralmente plantam uma cultura diferente, que não é irrigada, por isso essa diferença de time, que às vezes o piloto ele tem que fazer o pivô e tem que fazer a calcinha separado. Então, pessoal, o nosso equipamento de GPS está pronto para fazer a marcação de pontos na área nesse pivô. O GPS está pedindo a marcação do ponto A e 20 metros de largura de faixa no padrão P4 desse equipamento, que é o reverse racetrack. Então, imaginando que esse fosse o meio do pivô, que vai fazer a marcação do ponto A, aplicando. Feita a marcação do ponto A, vamos aplicando sobre a lavoura até o final para fazermos a marcação do ponto B. Então observem à esquerda da tela, você tem a imagem da aeronave real voando sobre essa área que nós estamos. Sempre olhando aí 45 graus novamente com o campo de visão para enxergar os postes, porque o fio você não enxerga, né? Então marcado o ponto B, agora nós vamos à esquerda da área para fazer a marcação do ponto C, tá? Então nós não temos pivô aqui na região, então porém foi feito um polígono bem circular para representar a forma de um pivô. Então nós vamos curvar à esquerda, nós vamos lá no limite dessa área fazer a marcação do C. O GPS à esquerda está pedindo a marcação do ponto C e à direita a gente tem o número de faixas que está passando, a faixa 27, faixa 28, a gente vai alinhar com uma das faixas que é o final da área para fazer a marcação exata do ponto C, ok? Vamos alinhando com a nossa área. Vamos fazer a marcação do ponto C na faixa 26. Então, menos 26 porque ficou à esquerda do ponto do centro do pivô. Então, o limite da área é a faixa menos 26, tá? Isso vai depender do tamanho do pivô. Se for um pivô maior, o número de faixas vai ser maior. Então, aplicada a faixa 26, a próxima faixa que o GPS nos dá é a faixa de número 1, certo? À direita do centro do pivô. Então, ali você tem a distância, a indicação do tiro para a esquerda e a luz de baixo. Observe que à medida que eu curvo a minha aeronave, que é a luz de trajetória de voo, ela indica para onde que eu estou indo com o meu avião. Então agora nós vamos alinhar com o tiro 1, que é no meio do pivô,
à direita da marcação de pontos que nós fizemos. Então você vai interceptando uma longa final do tiro, como eu disse, alinhando com a faixa número 1. Bypass aberto, entrou na cultura, começamos a aplicação, sempre mantendo as 3 amarelas no centro desse pivô. Então observem o trabalho do nariz, pessoal, para manter as 3 amarelas alinhadas, tá? É um constante trabalho, uma correção sutil de pedal para o lado que o LED superior sai, você tem que buscar ele. Então aplicado o tiro de número 1, agora nós vamos lá ao lado do ponto C, que é o tiro menos 25. Então menos, novamente falando, porque fica à esquerda da marcação. Então para a direita não tem sinal, indica que é positivo. Então vamos curvando para a esquerda. É a faixa de número menos 25. Sempre interceptando, pessoal, uma longa final do tiro. Para você ter tempo de interceptar a sua aeronave, para evitar curvas bruscas a baixa altura. Para você entrar o máximo alinhado possível. Tá? Garantindo aí uma aplicação legal. Para você entrar na cultura já na altura de aplicação e alinhado. Para você não ter que estar alinhando a aeronave sobre a área, tá? Isso não existe. Então, alinhado com o tiro menos 25, fazemos a aplicação dele. Então você sempre no pivô, você vai estar fazendo um tiro pequeno e um tiro grande. Na medida que você vai do centro para a direita do pivô, você vai do final para o centro. Então você vai diminuindo o tamanho dos tiros no centro do pivô e vai aumentando o tamanho dos tiros do final da extremidade que você marcou C para o centro do pivô. É assim que funciona o padrão Reverse Racetrack. Então agora é a faixa de número 2. Você tem a indicação aí do tiro, distância e direção do tiro, a parte superior da barra de luz. Daqui a pouco tem a troca de lado, vai apagar, fica verde da direita, indicando que o tiro está à direita do nariz da aeronave. A referência sempre, a light bar, ela sempre tem a referência do tiro com o nariz da aeronave. Então estabilizado na final do tiro, tiro de número 2, nariz entrou na cultura, a bypass aberta. Estamos aplicando, então, atento com a altura de voo, dá uma olhadinha para a barra esquerda para ver se o produto está saindo, olhe para frente, olhe para a barra direita para ver se o produto está saindo normalmente também, e fazendo as correções necessárias de pedal para manter o alinhamento no tiro. Estamos chegando no final da nossa área. Tiro 2 aplicado. Agora nós vamos para o tiro de número menos 24. Então observem que esse número vem diminuindo. Nós começamos ali no 26, fizemos o 25, agora o 24, o 23 e assim por diante, até você chegar no tiro 0, que vai ser a marcação do AB que você fez. Você vai chegar à direita no tiro 25, 26, que foi onde nós marcamos o ponto C. Então o mesmo tamanho que você marcou de um lado, ele vai dar o mesmo tamanho para o outro lado, tá? As mesmas quantidades de faixas que você fez em um lado, ele vai fazer do outro, até você fechar a aplicação no pivô em círculo. O arremate do pivô, como que faz o arremate? Tem muito piloto, hoje em dia, né, nós já temos a tecnologia do avião, aplicar como nos terrestres, uma barra apenas, uma barra sozinha. Você desliga uma barra e aplica uma outra. Então você pode, para fazer o arremate do pivô, você fazer a bordadura dele em uma leve curva, como se você fosse dando uma leve derrapada de pedal, tá? Você dá o pedalzinho e vai circulando o pivô. Tem pilotos que fazem assim, né? Não é que seja errado fazer,
dá para fazer assim também o arremate do pivô. Então você pode desligar, né, os aviões que contam com essa tecnologia, desligar a barra superior, que vai ficar para cima, e deixar a barra que vai aplicar a barra baixa aberta, para você não ficar jogando produto fora, tá? Tem muita gente que faz isso atualmente. Então agora, pessoal, nosso tiro então é o tiro de número 3. Vamos alinhando com a nossa área, alonga o final do tiro, e buscando, fazendo um ajuste fino dos LEDs. Beleza, alinhado com o nosso tiro, bypass aberta, sempre mantendo o trabalho constante para manter as 3 luzes amarelas no centro, indicando o exato alinhamento da sua aeronave com o tiro que você está. À esquerda você tem a distância que você está do tiro. Final da área, tiro aplicado. Vamos para o nosso próximo tiro, tiro de número 23. Então afastamos, vamos fazer afastamento para ingressar então no tiro de número 23, que será o nosso último tiro nessa área. Sempre no balão, pessoal, sempre instruo os alunos, né? O uso do flap é interessante para você sustentar a tua aeronave, então, e evitar a curva de grande inclinação, que na curva de grande inclinação a aeronave aumenta muito a velocidade de stall, e se você está com peso, essa velocidade aumenta mais ainda. Então sempre olhar o manual da aeronave para ver a velocidade de stall em curva, isso é muito importante. Então o flap ele sempre ajuda a aeronave na sustentação, é um dispositivo de sustentação durante as curvas, tá? Então sempre utilizar e sempre fazer o balão com o nariz embaixo, nunca fazer balão com o nariz para cima, quebrando a aeronave. Você tem que deixar a aeronave voar. Estamos sobre a lavoura, então tiro de menos 23. Finalizando então, pessoal, aplicado. O reverse track consiste nesse padrão: você fazer sempre pegar o meio, o centro do pivô, né, o braço central, fazer a marcação de pontos e uma das extremidades. Esse então é o padrão reverse track, ok? Foi utilizado então para esse vídeo o aplicativo AgFlyer Pro e o DGPS Setlock Lite 1, beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí.